Milionário testa funcionários disfarçado e houve algo impensável. Essas palavras não são apenas um título. São o momento exato em que um homem que sempre acreditou controlar tudo percebeu que não sabia absolutamente nada sobre as pessoas que trabalhavam para ele, nem sobre si mesmo. Naquela noite ninguém reconheceu Arthur Monteiro. E esse foi exatamente o plano. Arthur era conhecido no mundo dos negócios como um predador silencioso. Dono de uma rede de restaurantes de luxo espalhados por 3 capitais, ele havia construído o império com disciplina obsessiva, decisões frias e uma crença inabalável. Resultados importam mais do que pessoas. Para o público, era um exemplo de sucesso. Para os funcionários, uma presença distante, quase mítica. Ele nunca aparecia sem aviso, nunca conversava sem roteiro, nunca olhava alguém nos olhos por mais de 3 segundos. Mas naquela semana, algo havia saído do controle. Relatórios anônimos começaram a chegar. Não eram reclamações comuns. Eram mensagens curtas, diretas, quase desesperadas. Falavam de humilhações veladas, de medo constante, de frases ditas em tom de brincadeira que doíam mais do que gritos. Arthur leu todas em silêncio, sem demonstrar reação. Disse a si mesmo que aquilo era exagero. Funcionários insatisfeitos sempre existiram. Era o preço do sucesso. Ainda assim, naquela noite, ele vestiu uma camisa simples, um avental emprestado e um boné gasto. Escondeu o relógio caro, deixou o carro blindado na garagem e entrou, pela porta dos fundos, no restaurante mais lucrativo da rede, não como dono, mas como alguém invisível. Ninguém anunciou sua chegada. Ninguém o recebeu com reverência. E pela primeira vez em muitos anos, Arthur não era importante. O gerente mal levantou os olhos quando o viu. Apenas apontou para a área de apoio e disse que estava atrasado. Arthur quase sorriu. Aquela frase dita sem saber para quem era dirigida soou como um tapa leve no orgulho. Mas ele engoliu seco. Estava ali para observar, não para reagir. O ambiente era diferente do que ele imaginava. Não havia gritos explícitos nem caos evidente. Tudo parecia funcionar. Mas existia algo no ar. Uma tensão silenciosa. Olhares que se desviavam rápido demais. Risadas que morriam antes de virar som. Pessoas andando rápido não por eficiência, mas por medo de parar. Arthur começou lavando pratos. Água quente. Pratos pesados. Ordens curtas. Nenhum por favor. Nenhum obrigado. Enquanto esfregava uma panela engordurada, ouviu 2 garçonetes cochichando perto da porta. Não falaram baixo o suficiente. Talvez estivessem cansadas demais para se importar. Ele nem imagina, disse uma delas com um riso nervoso. Imaginar o quê? Respondeu a outra. O que a gente fala dele quando ele não está? Arthur congelou por um segundo, mas continuou lavando. O coração acelerou, não de raiva, mas de curiosidade. Pela primeira vez, alguém estava falando sobre ele sem saber que ele estava ouvindo. Se você está gostando desse tipo de história, se inscreve no canal agora. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias intensas, humanas e cheias de reviravoltas como essa. A conversa mudou de assunto, mas algo dentro de Arthur já havia sido acionado. Ele percebeu que aquela noite não seria apenas um teste. Seria um espelho. E espelhos, quando mostram demais, costumam doer. Minutos depois, ele foi chamado para ajudar no salão. Carregar bandejas, limpar mesas, recolher talheres. Ali, o teatro social era ainda mais cruel. Clientes exigentes, funcionários sorrindo por obrigação, gerentes circulando como vigilantes. Foi então que Arthur ouviu a primeira frase que realmente o atingiu. Não era sobre o trabalho, não era sobre o salário, era sobre ele. Aqui a gente aprende rápido, disse um funcionário mais antigo a um novato. Aprende a ficar calado, porque quem fala demais não dura. Arthur sentiu o estômago revirar. Aquilo não estava nos relatórios, aquilo não aparecia nas planilhas, mas estava ali, vivo, pulsando. E ele ainda não fazia ideia de que, naquela mesma noite, ouviria 3 palavras que mudariam tudo o que acreditava sobre poder, respeito e legado. Arthur continuou no salão como se nada tivesse ouvido. Mas por dentro,
Algo já começava a rachar. Não era raiva. Era algo mais desconfortável. A sensação de estar sendo julgado por um tribunal invisível, formado por pessoas que ele nunca considerou dignas de opinião. Enquanto limpava uma mesa no canto, percebeu um garçom jovem tremendo levemente ao equilibrar a bandeja. O rapaz devia ter pouco mais de 20 anos. Suava frio, mesmo com o ar-condicionado forte. Um cliente estalou os dedos impaciente. O gerente observava de longe, braços cruzados, esperando o erro acontecer. E o erro veio. Um copo escorregou. Não caiu, mas o líquido respingou na toalha branca. Um detalhe mínimo, quase invisível, mas suficiente. "Você é cego?", disparou o gerente alto o bastante para metade do salão ouvir. "Isso aqui não é boteco." O rosto do garoto ficou vermelho. Ele tentou se desculpar, mas o gerente não deixou. "Some da minha frente antes que eu faça você sumir de vez." Arthur sentiu o corpo endurecer. Aquela frase ecoou dentro dele de um jeito estranho. Não porque fosse nova, mas porque soava familiar demais. Quantas vezes ele mesmo já não havia usado aquele tom? Quantas vezes já acreditou que pressão criava excelência? O garoto saiu apressado, olhos marejados. Arthur observou em silêncio, sentindo algo que raramente sentia. Culpa. Não concreta, ainda difusa, mas presente. Um incômodo que não dava para ignorar. Na área de serviço, minutos depois, Arthur encontrou o rapaz sentado em um caixote, respirando fundo, tentando se recompor. Ninguém falava com ele. Ninguém perguntava se estava bem. Era como se aquele momento de fragilidade fosse contagioso. Arthur se aproximou devagar. "Primeira semana?", perguntou fingindo naturalidade. O garoto assentiu. "Aqui é sempre assim?", Arthur continuou. O rapaz deu uma risada curta, sem humor. "Não, às vezes é pior." A resposta atravessou Arthur como um golpe seco. Ele pensou em perguntar mais, mas antes que pudesse, outra funcionária se aproximou. Uma mulher de uns 30 e poucos anos, postura firme, olhar cansado. Havia algo nela que chamava a atenção. Não era beleza, era presença. "Você não devia estar falando com ele agora", disse ela ao garoto sem agressividade, mas com urgência. "Vai dar problema." "Eu só..." O garoto tentou explicar. "Eu sei. Vai lá. Eu cuido disso." O garoto se levantou e saiu. Arthur ficou frente a frente com a mulher. Ela o analisou rapidamente, como quem mede riscos. "Você é novo, né?", perguntou. "Dá para perceber?", Arthur respondeu. "Dá. Ainda não aprendeu a fingir que não vê nada." A frase doeu mais do que qualquer ofensa direta. Arthur sentiu vontade de dizer quem era, de encerrar aquela farsa, mas algo o impediu. Talvez medo. Talvez a necessidade de ouvir mais. "Meu nome é Helena", disse ela. "E um conselho. Aqui sobreviver é mais importante do que fazer o certo." Arthur assentiu em silêncio. Aquela mulher falava com uma clareza desconcertante. Não parecia ressentida. Parecia lúcida, e isso era ainda mais perturbador. Ao longo da noite, Arthur passou a observar Helena. Ela trabalhava bem, muito bem. Ajudava colegas, antecipava problemas, acalmava clientes difíceis, mas nunca sorria de verdade. Era como se estivesse sempre preparada para um ataque invisível. Em determinado momento, um cliente começou a fazer comentários inadequados, insinuantes. Helena tentou manter a postura profissional, mas o homem insistiu. Quando ela se afastou, visivelmente incomodada, o gerente apenas comentou rindo: "Aguenta, gorjeta boa compensa." Arthur sentiu o sangue ferver. Aquilo ultrapassava qualquer limite que ele imaginava existir em seus negócios. Pela primeira vez, pensou seriamente em encerrar o teste ali mesmo, mas decidiu ficar. Precisava entender até onde aquilo ia. Foi então que, ao passar novamente pela área de serviço, ouviu Helena falando com outra funcionária. A voz estava baixa, mas firme, e foi ali, naquele corredor apertado, que Arthur ouviu as 3 palavras. 3 palavras simples. 3 palavras ditas sem ódio. 3 palavras que congelaram seu corpo inteiro. "O dono sabe." Arthur parou. O ar pareceu faltar. O coração bateu forte demais.
rápido demais. Ele sentiu um frio subir pela espinha. Não pelo que aquelas palavras significavam isoladamente, mas pelo que carregavam por trás. Porque naquele instante, Arthur entendeu algo devastador. Eles não sofriam por ignorância, sofriam por certeza. E nada prepara um homem poderoso para descobrir que o mal que ele permite é pior do que o mal que ele comete. Arthur precisou se apoiar na parede por um instante. O dono sabe. Aquelas 3 palavras continuavam ecoando dentro dele como um veredicto silencioso. Não eram ditas com raiva nem com surpresa. Eram ditas com resignação. E isso era o que mais doía. Ele sempre acreditou que, se algo estivesse errado, alguém diria. Que denúncias chegariam, que números cairiam, que o sistema avisaria. Mas ali estava a verdade nua. As pessoas não falam quando acreditam que não adianta. Arthur voltou ao salão com o rosto neutro, mas por dentro estava em colapso. Cada ordem ríspida agora soava como uma acusação. Cada sorriso forçado parecia uma confissão coletiva. Ele passou a perceber microgestos que nunca notara antes. Mãos trêmulas ao ouvir passos do gerente, olhares rápidos em direção às câmeras, silêncios que gritavam mais alto do que reclamações. Em um canto do restaurante, Helena atendia uma mesa de empresários. Um deles falava alto demais, bebia demais, ria de si mesmo. Em determinado momento, ele segurou o pulso dela por tempo demais. Um gesto rápido, mas carregado de intenção. Helena retirou a mão com delicadeza e continuou o atendimento. Nenhum escândalo. Nenhuma reação exagerada. Mas Arthur viu o que ninguém mais parecia ver. O maxilar dela se contrair, os ombros endurecerem, o olhar perder qualquer resquício de humanidade. Arthur deu um passo à frente por instinto. Pensou em intervir, em dizer algo, mas parou. Não por covardia, mas por uma percepção cruel. Se ele falasse como funcionário, nada mudaria. E se falasse como dono, destruiria o teste. Ele recuou. E esse recuo foi uma das decisões mais difíceis da sua vida. Mais tarde, na área externa, Arthur encontrou Helena encostada perto da saída de emergência, respirando fundo. O barulho distante da cozinha não alcançava aquele espaço. Ali, pela primeira vez, o silêncio era real. Você fica, Arthur começou escolhendo as palavras, porque precisa do trabalho, ou porque acredita que pode mudar algo aqui dentro. Helena o encarou por alguns segundos. Não parecia surpresa com a pergunta. Parecia cansada dela. Eu fico porque preciso pagar aluguel, respondeu. O resto é fantasia. Arthur assentiu. Aquela honestidade direta o desarmou. Ele percebeu que, em todos os anos de liderança, raramente alguém falava com ele daquela forma, sem medo, sem bajulação, sem esperança. E se alguém quisesse mudar? Arthur insistiu. Helena soltou um meio sorriso. A mudança só acontece quando dói em quem manda. E aqui, quem manda nunca sente dor. A frase caiu como uma sentença. Arthur sentiu o peso do que havia construído. Um império que funcionava perfeitamente, às custas de pequenas violências diárias, normalizadas, invisíveis. Antes que pudesse responder, o gerente apareceu à porta. Tá achando que isso aqui é terapia? Disse, olhando para Helena. Volta para o salão. E você, apontou para Arthur. Vê se trabalha mais e conversa menos. Arthur abaixou a cabeça e voltou. Mas por dentro, algo havia mudado de forma irreversível. Não era mais apenas um teste, era um acerto de contas. Perto do fim do expediente, um incidente aconteceu na cozinha. Um prato saiu errado, nada grave. Mas o gerente explodiu, gritou, xingou, humilhou um funcionário mais velho, na frente de todos. Você é um peso morto, disse ele. Só não te mando embora porque o dono não quer pagar rescisão. Arthur sentiu o impacto físico daquelas palavras. Elas não eram apenas cruéis. Eram uma distorção grotesca daquilo que ele acreditava ser eficiência. Ele percebeu com clareza dolorosa que sua ausência havia criado monstros pequenos, mas persistentes. Quando o expediente terminou, os funcionários começaram a sair em silêncio. Ninguém se despedia. Ninguém ria. O restaurante parecia sugar energia vital.
Arthur caminhou até o vestiário. Tirou o avental com mãos lentas. Olhou para o próprio reflexo no espelho rachado. Pela primeira vez em décadas, não gostou do que viu. Do lado de fora, Helena se aproximou. "Você vai voltar amanhã?" perguntou. Arthur abriu a boca para responder, mas hesitou. A verdade era simples e assustadora. Ele não sabia se teria coragem. "Não sei", disse enfim. Helena assentiu, como se já esperasse aquilo. "Se voltar", ela completou, "tenta lembrar que a gente percebe quando alguém olha de verdade." Arthur a observou se afastar. Naquele momento, ele entendeu que o verdadeiro teste não era sobre os funcionários. Era sobre até onde ele estava disposto a ir para não continuar sendo o homem que todos acreditavam que ele era. E a resposta, ele sabia, viria no dia seguinte. Arthur quase não dormiu naquela noite. As cenas se repetiam na mente como um filme sem pausa. O copo quase caindo, o gerente gritando, o silêncio cúmplice, o olhar de Helena endurecendo para sobreviver. Pela primeira vez, o luxo do quarto amplo e silencioso não oferecia conforto algum. Parecia apenas um lembrete cruel da distância entre quem manda e quem suporta. De madrugada, ele tomou uma decisão que jamais havia tomado antes. Não ligou para advogados, não convocou diretores, não pediu relatórios. Apenas separou novamente a roupa simples e colocou o boné gasto. O espelho devolveu a imagem de um homem cansado, mas estranhamente determinado. No segundo dia, Arthur não entrou pela porta dos fundos. Entrou pela frente como cliente comum. Sentou-se em uma mesa discreta, pediu um café e observou. Queria ver como o restaurante funcionava quando o funcionário invisível ainda não tinha chegado. O atendimento foi rápido, eficiente e completamente vazio. Sorrisos mecânicos, frases decoradas, nenhum erro, nenhuma alma. Helena apareceu alguns minutos depois, iniciando o turno. Quando o viu, seus olhos se estreitaram por um segundo. Um reconhecimento sutil, não um sorriso. Apenas um entendimento silencioso de que algo ainda estava em curso. Arthur voltou ao disfarce logo em seguida. Na cozinha, o clima parecia mais tenso do que no dia anterior. O gerente estava particularmente irritado. Andava de um lado para o outro, reclamando de metas, custos, margens. "Se o dono aparecer hoje, eu quero tudo perfeito", disse ele em voz alta. Perfeito, ouviram? Arthur sentiu um nó no estômago. Aquela frase revelava algo perverso. O problema não era o padrão. Era o medo. Tudo funcionava não por excelência, mas por terror. Ao longo do dia, Arthur passou a provocar pequenas situações. Nada grave. Um pedido feito 2 vezes. Um prato devolvido. Um atraso mínimo. Queria observar reações. As reações foram piores do que ele esperava. Um funcionário foi chamado de inútil. Uma cozinheira foi ignorada ao pedir ajuda. Helena foi repreendida por não sorrir o suficiente. Em determinado momento, Arthur presenciou algo que o fez perder o fôlego. O garoto da primeira semana, o mesmo do copo, foi levado para o estoque. A porta se fechou. O tom de voz do gerente subiu. Arthur não ouviu todas as palavras, mas ouviu o suficiente. "Aqui fora tem gente melhor que você", disse o gerente. "Se não aguenta a pressão, pede para sair." Quando a porta abriu, o garoto saiu com os olhos vermelhos. Helena estava perto. Ela colocou a mão no ombro dele, num gesto rápido, quase clandestino. O gerente lançou um olhar de reprovação. "Tá achando que isso aqui é creche?" ironizou. Arthur sentiu algo quebrar de vez. Não era mais apenas indignação. Era vergonha. Vergonha por ter permitido aquilo. Vergonha por ter confundido autoridade com crueldade. No intervalo, Arthur se aproximou de Helena. "Por que você nunca denunciou?" perguntou em voz baixa. Helena respirou fundo antes de responder. "Porque denúncia sem proteção é sentença. E aqui, quem fala, cai." Arthur assentiu. Aquela lógica cruel fazia todo sentido dentro daquele sistema. Um sistema que ele mesmo havia criado, ainda que por omissão. "Você acredita que alguém pode mudar isso?" ele perguntou. Helena o encarou longamente. "Eu acredito que pessoas mudam", disse. "Sistemas só quando quebram." As palavras ficaram suspensas entre eles. Pouco depois,
o gerente anunciou que todos ficariam até mais tarde, sem aviso, sem negociação. Um murmúrio percorreu a equipe, mas ninguém contestou. Arthur observou rostos cansados, derrotados. Ali ele entendeu que a virada precisava acontecer, mas não como um espetáculo, não como um discurso bonito. Precisava ser algo que doesse exatamente onde o sistema se sustentava. No fim do turno, Arthur pediu para falar com o gerente ainda disfarçado. Tenho uma dúvida, disse com calma. Você já pensou no que aconteceria se o dono visse tudo isso? O gerente riu. O dono? Respondeu. Ele não se importa. Enquanto o dinheiro entra, o resto é detalhe. Arthur sentiu o peito apertar. Aquela frase era a confirmação final. Não havia mais dúvida. O problema não era desvio, era cultura. E naquela noite, ao sair do restaurante, Arthur decidiu que no dia seguinte, ninguém estaria preparado para o que ia acontecer. O terceiro dia começou diferente. Arthur não se disfarçou. Vestiu um terno simples, sem ostentação, mas impossível de confundir. Entrou no restaurante em silêncio, sem avisos, sem entourage, sem apresentações. O salão estava cheio. O som de talheres cessou aos poucos, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. O gerente foi o primeiro a perceber. O sorriso automático surgiu no rosto dele, rápido demais, ensaiado demais. Senhor Arthur, que surpresa, disse aproximando-se com a postura curvada de quem reconhece poder. Arthur não respondeu de imediato. Olhou ao redor. Cada funcionário estava rígido, atento, com o medo estampado nos olhos. Não era respeito, era pânico. Continue o serviço, Arthur disse por fim. Como se eu não estivesse aqui. O gerente riu, nervoso, e obedeceu, mas ninguém conseguiu fingir normalidade. Arthur sentou-se em uma mesa central visível para todos. Não pediu nada, apenas observou. Helena o viu. O choque em seu rosto durou menos de um segundo, substituído por algo mais complexo. Não admiração, não alívio. Era cautela, como se ela soubesse que aquele momento podia significar tanto redenção quanto desastre. Arthur chamou o gerente com um gesto discreto. Quero falar com a equipe, disse. Agora. O gerente hesitou. Talvez seja melhor depois do expediente. Arthur o interrompeu com um olhar firme. Agora. Os funcionários foram reunidos no salão. Alguns clientes observavam, curiosos. Arthur não se importou. Ele sabia que mudanças reais raramente acontecem em ambientes controlados. Nos últimos dias, Arthur começou, eu estive aqui, não como dono, mas como um de vocês. Um murmúrio percorreu o grupo. Olhos se arregalaram. O gerente empalideceu. Eu ouvi coisas, Arthur continuou. Vi coisas, e principalmente entendi coisas que relatórios nunca mostraram. Ele fez uma pausa. Não para criar suspense, mas para permitir que as palavras encontrassem lugar. O que acontece aqui não é excelência, é medo. E medo não constrói nada que dure. O gerente tentou falar, mas Arthur ergueu a mão. Não agora. Arthur virou-se para os funcionários. Quero que saibam de algo importante, disse. Nenhum de vocês será punido por nada que disser hoje. O silêncio foi absoluto. Ninguém acreditava. Eu sei que vocês não confiam em mim, Arthur acrescentou. E tem razão. Os olhos de Helena estavam fixos nele. Pela primeira vez, havia algo ali além de cautela. Atenção verdadeira. Então não vou pedir discursos. Arthur continuou. Só uma coisa. Alguém aqui acredita que este lugar é justo? Ninguém respondeu. Arthur assentiu como se esperasse exatamente aquilo. Gerente, ele disse virando-se lentamente. Você disse ontem que eu não me importo. Que, enquanto o dinheiro entra, o resto é detalhe. O gerente tentou negar. Eu posso explicar? Não precisa. Arthur interrompeu. Você explicou perfeitamente. Arthur respirou fundo. A partir de hoje, você não representa mais esta empresa. O gerente ficou imóvel. O salão parecia prender a respiração. Mas não é só sobre demitir alguém, Arthur continuou. É sobre assumir responsabilidade. Ele olhou novamente para a equipe. Eu permiti que isso acontecesse, disse. Por ausência, por comodidade.
por acreditar que resultados justificavam métodos. Arthur sentiu a própria voz falhar por um instante, mas continuou. Isso acaba hoje. Helena deu um passo à frente, quase sem perceber. E amanhã? Ela perguntou em voz firme. Quem garante que não volta a ser igual? Arthur a encarou. Aquela pergunta era o verdadeiro clímax, não o discurso, não a demissão. Aquilo. Ninguém garante, Arthur respondeu, exceto o que eu estou disposto a perder, se não mudar. Ele tirou o relógio do pulso e colocou sobre a mesa. A partir de agora eu estarei aqui, presente, não como vigilância, mas como responsabilidade. Os funcionários se entreolharam. Alguns choravam em silêncio. Outros ainda desconfiavam. Arthur sabia que confiança não nasce de palavras. Nasce de repetição. Mas ele também sabia que o momento mais difícil ainda estava por vir. Porque redenção pública é fácil. O verdadeiro preço da mudança costuma ser cobrado depois. E ele estava prestes a pagar. Arthur permaneceu no restaurante até o último funcionário sair naquela noite. Não houve aplausos, não houve comemoração. Apenas um cansaço denso, misturado com algo que muitos ali não sentiam havia anos. Possibilidade. Nos dias que se seguiram, as mudanças começaram a aparecer. Não como milagres, mas como ajustes dolorosos. Novos gestores, canais de escuta reais, metas revistas, regras claras. Algumas pessoas pediram demissão. Outras decidiram ficar, ainda desconfiadas. Arthur não tentou convencer ninguém. Aprendeu, talvez tarde, que respeito não se implora. Ele voltou ao restaurante com frequência. Sentou-se com a equipe. Lavou pratos. Ouviu mais do que falou. Descobriu histórias que nunca chegaram à diretoria. Descobriu talentos que haviam sido esmagados pela cultura do medo. Helena continuou lá. Ela observava tudo com atenção silenciosa, como quem espera o erro inevitável. Arthur percebeu isso. Um dia, após o expediente, ele se aproximou. Você ainda acha que isso vai voltar a ser como antes? Perguntou. Helena demorou a responder. Acho que sistemas tentam se proteger, disse. Mesmo quando a pessoa no topo muda. Arthur assentiu. Então fica, ele respondeu. Não por mim, fica para me cobrar. Ela o encarou surpresa. Você está me pedindo para ser sua consciência? Estou pedindo para não ficar sozinho com o poder, Arthur disse. Helena respirou fundo. Eu fico, respondeu. Mas no dia em que isso virar teatro, eu saio. Arthur sorriu de leve, não como dono, como alguém que havia entendido o próprio limite. Meses depois, os números caíram. Clientes reclamaram de mudanças. Investidores pressionaram. Arthur perdeu contratos importantes. Cada perda doía, mas curiosamente ele dormia melhor. Em uma reunião com o conselho, alguém perguntou se aquilo tudo havia valido a pena. Arthur pensou por alguns segundos antes de responder. Eu descobri que ouvir algo impensável foi o melhor prejuízo da minha vida. Naquela noite, ele voltou ao restaurante e sentou-se sozinho em uma mesa. Observou a equipe trabalhando. Não havia perfeição. Havia humanidade. Helena passou por ele e deixou um café na mesa. Por conta da casa, disse. Arthur sorriu. Não porque tinha recuperado o controle, mas porque finalmente havia aprendido a merecê-lo. Se essa história te fez refletir, comenta de que cidade você está assistindo. E se inscreve no canal. Histórias assim só continuam existindo porque alguém decide ouvir até o fim. Essa história acabou, mas a próxima já está na sua tela agora, mais intensa, mais profunda. Clique para assistir.